E vem para o jogo dominativo do São Paulo. Bola fez chuta, frente, vem para o toque com Rojas. Rojas dominou. Já soltou na esquerda. Luciano vai fazer, bateu! Rojas ergueu a cabeça, cruzou o Luciano, entrou na cara do goleiro Everton, bateu entre o goleiro e atrás, o chute rasta, ele meteu no fundo da rede, na linha da pequena área, Luciano, Luciano pro São Paulo, Luciano a marca do artilheiro, Luciano a marca do goleador, Luciano pé quente do tricolor. Qual emoção maior do futebol? E essa é a emoção! Essa é a emoção, Luciano, que você proporciona à torcida tricampeã do mundo, a torcida tricampeã da Libertadores e vai conquistando o 22º título do futebol paulista do Paulistão Sicredi. Luciano, o São Paulo abre o placar em 2 gols de diferença. Nem mesmo o torcedor são paulino mais chateado com o atual momento do Campeonato Brasileiro, nem mesmo esse torcedor consegue ficar alheio a uma narração como essa do Ulisses Costa, voltando no tempo para a conquista desse título mais do que especial. O São Paulo, com essa atual gestão, com essa atual diretoria, voltou a levantar uma taça e claro que fica na expectativa para terminar o ano na melhor expectativa possível, no melhor cenário possível do Campeonato Brasileiro. E quem conversa gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes com a gente no programa Os Donos da Bola é o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Belmonte? Como vai? Boa noite. Prazer tê-lo aqui nos Donos da Bola. Prazer é todo meu, Vinícius Bueno. Antes de falar dessa... Eu sou um homem de rádio, né, com formação, toda a minha formação em rádio, e ouvir uma narração dessa do Ulisses Costa arrepia, né? Primeiro como São Paulino, depois como amante do rádio, né? O rádio traz uma emoção que nenhum outro veículo consegue trazer, né? Então, parabenizar o Ulisses é cair na mesmice, porque a qualidade dele todos nós conhecemos, né? Mas para nós é uma grande alegria, um grande prazer falar com vocês aí. Antes da pergunta do Paulo do Vale, setorista do São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes, Belmonte, até para insistir nesse assunto, eu sou sempre muito fã de colocar narração para os jogadores, seja ali, né, no momento sem pandemia, na zona mista, que eu particularmente estou sentindo muita falta, porque o cara tá ali tão pressionado, a gente sabe que o futebol gera essa pressão, o cara tá tão dentro daquela bolha dos 90 minutos, alheio muitas vezes às vaias, às críticas, ao que está sendo falado, e ele tá ali tão vidrado que quando ele sai na zona mista e coloca o fone, ele entra nessa magia do rádio para ver inclusive como o gol dele foi narrado, para você que fez parte, faz parte dessa gestão e fez parte desse título, dessa conquista tão esperada pelo São Paulino nos últimos anos. Claro que a gente vai falar sobre o que está por vir, sobre o atual momento do cenário, mas imagino que para você voltar a esse dia tão especial também seja muito legal, não? Sem dúvida, é muito legal. Eu concordo inteiramente com você, sabe? É importante que os jogadores, e por isso a importância, felizmente, aí, da possibilidade da volta da zona mista, né? É importante que os jogadores também tenham esse momento, né? Porque isso é histórico para a vida deles, né? Eles vão lembrar de uma narração de um gol como esse, do Luciano, por exemplo. O Luciano com certeza vai lembrar para a vida inteira, né? Mesmo depois quando deixar de ser jogador de futebol. Então, eu acho que é fundamental e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, valorizar isso, né? O trabalho da imprensa é fundamental e sempre a aproximação dos jogadores, quanto mais através da imprensa se aproximarem dos torcedores, melhor para todo mundo. É assim que eu penso. Paulo do Vale, setorista do São Paulo Futebol Clube, Carlos Belmonte, diretor do Tricolor, na nossa escuta. Tudo bem, Belmonte? Um abraço, obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. Ainda dentro disso, dessa sua resposta, o Ceará voltou hoje com coletivas presenciais, inclusive com o Thiago Nunes, uma coletiva pré-jogo de técnico, né, que dificilmente a gente entende
pelo momento até aqui, aconteceu poucas vezes aí nas equipes. A própria CBF hoje, com a presença de jornalistas nesse papo entre Alberto Valentim e Cuca, da definição Exato. da final da Copa do Brasil. E aí eu queria saber se o São Paulo já estuda, já discute o retorno dos jornalistas, pelo menos em algumas atividades. A gente sabe que no fim das contas, até pela forma como já vinha se desenvolvendo uma nova filosofia dentro dos clubes, espelhando aí um pouco no futebol europeu, com poucas janelas para a imprensa acompanhar as atividades, a gente sabe que não vai ser um libera geral, podemos dizer assim, mas o São Paulo já estuda ainda em 2021 o retorno dos jornalistas aí ao dia a dia do clube, Belmonte? Olha, Paulo, primeiro prazer falar com você. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, vai acontecer, né? É um processo que a gente tem que fazer de uma forma gradual, com agora praticamente voltando o público aos estádios, ou seja, isso eu acho que vai acontecer de forma natural. Óbvio, a gente acerta e ajusta isso com a comunicação, mas eu pessoalmente defendo que isso volte o mais rapidamente possível, né? Claro, dentro de quadros que são diferentes de outras épocas, mas sim voltar com janelas, com possibilidades de acompanhar um treinamento, de ter uma entrevista durante a semana. Eu acho que isso é bom para a instituição, é bom para as marcas que nos apoiam, né? As marcas que nos patrocinam, a exposição da marca, e eu acho que isso é bom para os veículos de comunicação. No fim, eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que agora sim tem que ter um ajuste. Eu conversava isso com o nosso diretor de comunicação, o Zé Eduardo, há uns 10 dias, falando de como a gente podia fazer isso. Nos encontramos ali no Morumbi, eu falando, olha, a gente precisa pensar nisso, como fazer, de que forma, que formato. Apresentem um formato para que a gente discuta aqui no futebol, mas eu acho que é fundamental, eu acho que tem que voltar. A minha posição é que volte, claro, dentro de um quadro diferente do que tínhamos anteriormente, mas eu acho fundamental voltar. Belmonte, boa noite. A Gabriele quem tá falando. Obrigada mais uma vez por nos atender. Você sempre muito solícito e principalmente muito claro, né? Não foge de nenhuma questão e nos momentos difíceis também aparece para conversar com a imprensa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Kaká, ele que começou agora um período de observações ali no CT do São Paulo. Ele logicamente tem uma relação muito forte com o clube. O torcedor são paulino admira a história dele, tem um vínculo direto com ele. E eu queria que você falasse um pouco justamente sobre esse processo, como vocês chegaram a esse ponto. Ele já está há algum tempo se preparando, né, para tirar a licença de treinador. Esse convite partiu da diretoria do São Paulo, foi um pedido do Kaká. Quanto tempo ele deve ficar acompanhando os trabalhos do Rogério Ceni e de toda a comissão técnica? Queria que você falasse um pouco sobre essa nova relação no CT da Barra Funda. Oi, Gabriele, boa noite também, grande prazer falar com você. Na verdade, assim, né, o Kaká, como outros ídolos nossos, sempre tem que ter, e deve ser assim, deve ter a porta aberta no São Paulo para tudo que ele queira fazer em favor de uma possível carreira dele e que sempre é favorável também à instituição, né? Eu disse, assim que encontrei o Kaká lá, os jogadores do São Paulo poderem conviver simultaneamente com ídolos da grandeza de Muricy Ramalho, Kaká e Rogério Ceni, só engrandece, só melhora os jogadores do São Paulo, eu não tenho a menor dúvida disso. O Kaká está fazendo um estágio, tem um prazo, esse estágio, para que ele obtenha as horas necessárias para a licença da CBF, desse estágio que ele está fazendo, mas ele está lá junto com o Rogério. O Kaká sempre terá as portas abertas no São Paulo e ele ficará lá o tempo que ele achar necessário, seja para conseguir a licença, seja para ter maior aprendizado no que ele pretende fazer no futuro, né? Eu acho que a gente ganha muito mais do que o próprio Kaká com a presença do Kaká no São Paulo, né? O Kaká é um jogador vencedor, foi eleito o melhor jogador do mundo, um jogador que tem enorme respeito e enorme identidade com o São Paulo, então ele só ajuda, só agrega junto aos atletas. Belmonte, Vinícius novamente para te perguntar sobre a situação atual do São Paulo. Já se passaram 29 rodadas, ou seja, estamos já na reta final do Campeonato Brasileiro e o Tricolor tem 37 pontos. 7 a menos do que o Corinthians, que abre ali o G6. O Corinthians está com 44 e 7 a menos do que o Sport, que abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação. Vocês estão olhando mais para cima, mais para baixo? Que análise que você faz desse momento atual do São Paulo? Vinícius, na verdade, né, até pela sua colocação,
fica fácil a minha resposta, né? Ao mesmo tempo que a gente olha para se afastar do esporte, nós também olhamos para nos aproximar do Corinthians, né? Ou seja, a cada 3 pontos que a gente obtém, a gente se afasta do Z4 e se aproxima da vaga da Libertadores, da pré-Libertadores, enfim. Então, a gente está olhando jogo a jogo, né? O São Paulo precisa olhar jogo a jogo. A gente precisa marcar pontos. Primeiro marcar pontos. Marcando pontos, nós vamos olhando onde a gente vai conseguir chegar. A gente sabe que para o São Paulo sempre é fundamental buscar a pré-Libertadores. Mas primeiro a gente precisa realmente se afastar cada vez mais do Z4. Belmonte, sobre esses jogadores, Rodrigo Nestor, Luan, Igor Gomes e também Gabriel Sara. Será uma surpresa se o São Paulo não negociar pelo menos metade desses atletas, pelo menos 2 jogadores desses citados que são crias de Cotia já em janeiro? Ou vocês não trabalham com esse tipo de planejamento e mais para o futuro negociá-los, Belmonte? Sabe, na verdade, o planejamento aí da nossa parte, a gente fica aguardando, conversando sobre possíveis propostas, né? A gente sabe que da nossa situação financeira ela não é boa, mas nós também não vamos, em razão da nossa situação financeira não ser boa, nós não vamos nos desfazer de atletas por preços que a gente não ache condizente com a realidade desses atletas, né? Por enquanto não tivemos, falo claramente, nenhuma proposta para nenhum desses atletas. Se as propostas chegarem, nós vamos analisar de acordo com o valor que chegar, né? Então, por enquanto, nós não tivemos propostas. Então, por enquanto, do ponto de vista técnico, felizmente, podemos contar com todos esses atletas. Belmonte, eu queria perguntar ainda, falando sobre o elenco, mais sobre expectativas para a temporada 2022. Esse ano o São Paulo se reforçou, mas trouxe um perfil de jogadores, alguns experientes e excelentes, como é o caso do Miranda, mas em alguns casos, pelo menos na minha avaliação, é um elenco realmente mais velho, né? Consegue misturar com alguns atletas mais novos, mas em alguns momentos eu sinto que isso foi um problema. A gente já falou bastante sobre a questão do departamento médico e uma outra questão é o limite de estrangeiros, né? Apenas 5 que podem ser relacionados, o São Paulo excede esse limite. Pensando nisso, qual é o planejamento para a temporada 2022? O São Paulo vai ao mercado e o Rogério Ceni, se eu não estou enganada, foi na coletiva depois da vitória contra o Internacional, deu a entender que o São Paulo priorizaria jovens promessas, né? O São Paulo tem atletas mais velhos, experientes, muito bons, mas até pensando no ponto de vista financeiro, né? Atletas mais jovens que eventualmente não tenham um custo tão alto para o clube, podem funcionar muito bem nesse elenco no ano que vem. Qual que é a ideia, qual é o perfil de jogadores que vocês buscam, se é que buscam, para reforçar a temporada 2022? Olha, Gabriela, em razão até do momento, né, que nós vivemos no campeonato, né, necessitando de pontos, estamos concentrados na busca desses pontos na fase final do campeonato, nós ainda não sentamos, claro que a gente fala esporadicamente aqui e ali com o Rogério sobre esse assunto, mas ainda não sentamos do ponto de vista do planejamento, né? O que nós sabemos que temos, e você tem razão, trouxemos alguns jogadores com mais idades, alguns jogadores tivemos o resultado, outros nem tanto, mas também trouxemos jogadores mais jovens, né? Não jovens como os nossos meninos de Cotia, mas jogadores como o Rigoni, como o Caleri, como o próprio Benítez, né? Jogadores que não estão chegando já ao final da carreira, né? Jogadores que ainda têm 29, 28, 26 anos, ou seja, para agregar o elenco. Essa montagem ela vai ser feita. O que é importante a torcida saber, e já foi assim esse ano, e será assim no próximo, né? Nós passamos por um momento financeiro muito difícil, né? No São Paulo não tem recursos para grandes investimentos, né? A gente está buscando alguns investimentos, trazendo alguns jogadores, vamos fazer algumas modificações, mas assim, não esperem contratações bombásticas. O São Paulo vai trabalhar no mercado, dentro da sua possibilidade, para trazer peças que a gente considera importantes para agregar no elenco no ano que vem. Mas esse planejamento ainda não foi feito, até porque temos 2 motivos para isso, né? Um, o que eu já disse, estamos chegando na fase final e precisamos de pontos para buscar objetivos, né? O segundo também, nós fizemos a troca do treinador, né? Então nós tínhamos o Crespo, chegou o Rogério, né? Então, a partir da chegada do Rogério, o Rogério, claro, está se concentrando
todas as suas forças na busca do time ideal para que consigamos mais pontos daqui até o final do campeonato. E em algum momento nós vamos falar desse planejamento. Mas o que eu posso dizer, na situação atual do São Paulo, o São Paulo não tem condição de trazer jogadores caros, jogadores que têm grande visibilidade. O São Paulo tem que trabalhar dentro dessa sua realidade. Ô Belmonte, apesar de ser setorista do Palmeiras aqui na Rádio Bandeirantes, na escala dos repórteres é natural que um setorista acabe fazendo o jogo de um outro time em algum final de semana. O último que eu fiz do São Paulo foi em Bragança Paulista, no duelo contra o Bragantino. Me chamou muita atenção aquele lance que acho que o torcedor São Paulino até hoje, quando assiste, fica com aquela raiva de 2 centroavantes, 2 atacantes com o gol aberto, escancarado, um atrapalhando o outro. E eu queria te perguntar especificamente sobre o Pablo, que gerou uma briga interna muito grande na época da contratação dele e que, pelo menos para mim, e acho que na visão de muitos São Paulinos, não rendeu aquilo que se esperava. Qual é o limite para apostar num atleta que não vive boa fase? E qual é o limite para você virar e falar assim, acho que é bom para as duas partes que você siga um novo rumo, que eventualmente a gente até tenha algum prejuízo nessa negociação, mas que faça dinheiro com esse atleta que não rendeu o esperado. Qual é esse limite, Belmonte? Olha, esse limite sempre, pelo menos enquanto, Vinícius, eu for diretor do São Paulo, né, de futebol do São Paulo, esse limite sempre será dado pelo treinador, né? Ou seja, eu estou lá para gerir processos, para fazer o melhor trabalho possível, mas principalmente para confiar no meu treinador e no que ele pensa na montagem do elenco, né? A gente sabe, o Pablo perdeu esse gol contra o Bragantino, a gente sabe que o futebol tem muito disso, o centroavante tem muito disso. Eu conversava, inclusive, com o Kaká a respeito disso, né? O centroavante, quando fica num momento que a bola não está entrando, ele tem um desejo tão forte de voltar a fazer gols que, por vezes, ele acaba se excedendo na força do chute e perdendo um gol que parece simples de ser feito, como era esse do Bragantino. Mas eu só tenho essa avaliação e só vou levar em conta a avaliação do treinador, né? O treinador vai me dizer o momento. Olha, eu conto com o Pablo para a temporada 22, porque eu acho que o Pablo é importante, é um grande jogador, eu posso recuperar a confiança dele e ele voltar a fazer gols. Isso pode vir do treinador. Ou o treinador pode dizer, olha, eu nesse momento eu acho que é melhor a gente rever o elenco e tal. Isso a gente tem que ouvir nesse planejamento, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre muita calma com os atletas. Primeiro, que eles são ativos do clube, né? E segundo, que o futebol é assim mesmo, a coisa muda de um minuto para o outro, né? A gente sabe que muda de um minuto para o outro. Haja visto, por exemplo, o que aconteceu com o Flamengo, né, no jogo da Copa do Brasil, né? O Flamengo, que tem vencido muitos jogos, muitos campeonatos, tal, foi eliminado lá na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Houve um protesto gigante por parte da torcida, e aí o Flamengo já voltou, e daqui a pouco tem a final da Libertadores. A gente tem que ter calma, porque isso é assim mesmo, né? Isso é futebol, ainda mais com as redes sociais. O futebol, ele virou uma coisa muito imediata, né? As pessoas ganhou, é ótimo, perdeu, é péssimo. Isso sempre foi assim, só que com as redes sociais isso se tornou algo, ao meu ver, absurdo. Eu pessoalmente, acho um absurdo se criticar o Flamengo, né? A torcida do Flamengo tem que ter paciência com o Flamengo, que é um time que vem vencendo, né? E eventualmente vai perder, porque não consegue ganhar todas as competições, né? E isso é assim. Então a gente tem que ter bastante calma, fazer as análises, ouvir quem tem o conhecimento técnico, que no nosso caso é o treinador Rogério Ceni, é o coordenador Muricy Ramalho, e a partir daí definir qual o caminho a gente pode traçar. Belmonte, para fechar da minha parte, o Volpi se recuperou muito bem, né? Viveu uma fase de baixa, mas hoje parece que recuperou a confiança, mas também acho que existe um entendimento de que o São Paulo precisa de um segundo goleiro também competitivo. Existe de fato um interesse no Ivan da Ponte Preta ou não? Nós não estamos e não estávamos, eu disse até aquela época, conversando com nenhum goleiro. Não conversávamos e não estamos conversando, porque, de novo, nós não estamos fazendo nesse momento nenhuma ingerência para montagem do novo elenco. Naquele momento, você deu um exemplo muito feliz que cai exatamente no que eu estou dizendo. Em um momento, o Volpi foi muito criticado, muita gente pedindo a saída, nós mantivemos a calma, demos confiança, que é a verdade, confiamos no Volpi, o Volpi voltou a jogar bem, voltou a render, e hoje
de novo, peça importantíssima no elenco de São Paulo, né? Então, nós não temos nenhuma conversa, garanto a vocês, garanto que nós não estamos conversando sobre nenhuma contratação nesse momento. E não faremos isso antes de sentarmos com o Rogério, com o Muricy, definirmos a nossa estratégia para a próxima temporada, para aí sim partirmos eventualmente para o mercado. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, gentilmente nos atendendo aqui no programa Os Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes. Belmonte, obrigado pela tua atenção de sempre e até uma próxima. Gente, é um grande prazer falar com vocês. Obrigado, Vinícius, Paulo, Gabriel. Para a gente é sempre um prazer. Eu, como disse no começo, sou apaixonado por rádio. Quem é apaixonado por rádio, necessariamente e obrigatoriamente é apaixonado pela Rádio Bandeirantes. Então, é um imenso prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Claro, o tempo, muitas vezes, eu não consigo atendê-los com o desejo de vocês, mas eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Muito obrigado, uma boa noite a todos, viu?